Olá pessoal, tudo bem? Vocês já viram, espero que tenham visto, né? Se não viram, vamos lá dar uma olhada nos vídeos sobre sujeito que eu já enviei a vocês, né? E agora vamos falar um pouquinho do predicado, para depois falar um pouquinho da transitividade verbal e daí eu vou explicar todas as questões. Pretendo mandar tudo hoje ainda, mas vamos torcer que dê certo, a internet colabora. Então vamos lá, o que é o predicado? A gente viu que o sujeito nos nossos slides anteriores, nós vimos que o sujeito é todo e qualquer termo que se relaciona diretamente com o verbo. É o que age ou que sofre a ação da oração. Então, se a frase é dividida em sujeito e predicado, e o sujeito é quem sofre ou quem pratica a ação, em tese, o predicado é tudo aquilo que vai se falar sobre o sujeito, é aquilo que se diz sobre o sujeito, incluindo o verbo relacionado a ele. Por exemplo, eu acho que eu tinha colocado o exemplo antes, no vídeo anterior, agora não lembrei, mas era Simone é professora. Se o meu sujeito, de quem eu estou falando na frase, é Simone, o que eu estou falando sobre ela, no caso, é professora, vai ser meu predicado. Basicamente, em linhas gerais, é isso. Sujeito é o que se fala, ou o que sofre ação, ou o que pratica ação numa oração, e o predicado é aquilo que se fala do sujeito. É o restante da frase, a grosso modo. Então, vamos lá. O predicado pode ser nominal. Lembra da frase nominal, que não tinha verbo? Mas aqui é um pouco diferente. Vamos ver. Predicado verbal e predicado verbo nominal, porque nem tudo é tão simples assim na vida. Então, vamos lá. Se fosse só verbal e nominal, tava ótimo. Mas, mesmo assim, essa parte não é tão complexa assim. Então, continuemos. Aqui tem o esqueminha dos termos essenciais da oração. Depois eu também vou mandar mais uns mapas mentais para ajudar no entendimento. E continuemos. Predicado nominal. O predicado nominal, ele é constituído de um verbo de ligação. Vocês lembram o que é um verbo de ligação? E não por um verbo significativo. Então, vamos lá. O que é um verbo significativo e o que é um verbo de ação? Verbo significativo é todo aquele que expressa uma ação. Estudar, cantar, comer, dormir, correr, escrever, falar, tudo isso expressa uma ação. Esses são verbos significativos. Verbos de ligação são aqueles que vão indicar o estado, que liga o sujeito a alguma característica. Lembra lá na minha frase, Simone é professora? O verbo ser, ele tá ligando ali o sujeito Simone a uma condição, a uma característica da Simone, que é ser professora. Então, quando eu tiver um sujeito e eu tiver um verbo que vai ligar esse sujeito a uma condição, a um estado, a uma característica, eu vou ter um verbo de ligação. Esses verbos de ligação são bem específicos. Até existe um macetezinho para você lembrar deles. Por exemplo, lembra de café P2, cafés P2, aqui ó. Cafés P2. Por quê? Porque, ó, se eu colocar aqui escrito cafés P2, eu vou ter todas as iniciais dos verbos, quase todas as iniciais dos verbos que são de ligação. Por exemplo, C de continuar, andar, ficar, estar, ser, P1, parecer, P2, permanecer e, por último, tornar-se, que não entrou no nosso macetezinho. Mas, enfim, esses são os verbos de ligação. Dificilmente você vai encontrar outros. Nós vamos ter outros que vão ser verbos de ligação, dependendo do contexto, mas nós vamos ver isso depois. Mas gravem que os verbos de ligação são esses: continuar, andar, ficar, estar, ser, permanecer, parecer e tornar-se. Beleza? Então, continuando. Aqui, ó, os nossos exemplos. Todos estão contentes. Qual é meu verbo?
verbo estão, que vem do verbo de ligação estar. Todos estão contentes. Quem estão contentes? Todos, né? Então, todos é meu sujeito. Estão contentes é meu predicado. Por que que ele é um predicado nominal e não verbal? Primeiro, estão é verbo de ligação. E ele está ligando contentes, que é uma característica de todos. Quer dizer, ele está ligando a característica contente, que é de todos. Então, por isso que ele é um predicado nominal, porque ele está ligando uma característica ou uma condição ao meu sujeito. Não é um verbo significativo, não é uma ação. Ele só está falando que é uma característica. Por exemplo, João andava triste. Qual é meu verbo? Andava. Verbo andar. Quem andava triste? João. Então, João é meu sujeito. Andava triste. Triste é uma característica do João. Andava pode ser um verbo de ligação. Já vou explicar por que ele pode ser significativo também. João andava triste. Do verbo andar, triste, uma característica, então eu tenho um predicado nominal. Agora, vamos analisar uma outra frase aqui para ver uma diferença que acontece. João andava de bicicleta. Bicicleta, que tá difícil de escrever. Bicicleta. Qual é meu verbo? Andava, beleza? Andava, quem andava? João, então João é meu sujeito. Só que aqui, andar de bicicleta não é uma característica do João. Aqui é uma ação do João. Ele tá ali pedalando, andando de bicicleta. Então, se aqui é um verbo significativo ou de ação, eu não vou ter um predicado nominal. Eu vou ter um predicado verbal aqui, porque ele está expressando uma ação, a ação de andar de bicicleta. Notaram a diferença de um andar para o outro andar? Um andava para o outro andava? Vocês têm que cuidar isso, porque nem sempre o verbo vai expressar aquilo. São as velhas exceções às regras que nós temos. Então, notem que quando eu tenho uma característica, um estado, uma condição depois do verbo, eu vou ter um predicado nominal. Agora, quando eu tiver algo que leve uma ação, tipo andar de bicicleta, andar rápido, aí eu vou ter um predicado verbal, porque é uma ação, ação de andar. Aqui andava no sentido de estava triste. Deu para entender? Se vocês continuarem com dúvida nesse ponto, me mandem uma mensagem, alguma coisa, que daí eu vou tentar explicar de outra forma. Mas notem que existe o andava em ação, ação de andar, e o andava no sentido de estava, que é como a pessoa estava, certo? Um é nominal e o outro é verbal. Continuando. As crianças permaneceram sozinhos. Qual é o verbo? Permaneceram. Do verbo permanecer. Quem permaneceram sozinhos? As crianças. Como que elas permaneceram? Qual é a característica delas permanecerem? Qual é a condição, o estado? Sozinhos. Então, como eu tenho uma condição, um estado, uma característica das crianças, eu vou ter um predicado. Um predicado nominal. Viram como que funciona a bagunça? É assim mesmo. Mas vocês vão... Isso não, em tese não é tão difícil. É só a gente começar a fazer os exercícios que vocês vão ver como isso vai ficar mais claro. Ou complicar ainda mais, mas daí vocês me procurem e a gente tenta descomplicar. Então, esse é o nosso predicado nominal. Vamos para a próxima. Nós temos um exercíciozinho aqui. Vamos lá, vamos resolver ele juntos. Assinale a alternativa em que consta um predicado nominal. Vamos lá. Os rios desaguam no mar. Qual é o meu verbo? Deságua. O que deságua no mar? Os rios.
Desaguar no mar é uma característica? Não, é uma ação dele, ele vai desaguar no mar. Então, se eu tenho um verbo de ação, eu vou ter um predicado verbal. Ou verbo nominal, depois a gente vai ver direitinho. Mas, enfim, não é um predicado nominal. Então, já vamos excluir. As rosas desaparecem nesta época do ano. Qual é o meu verbo? Desaparecer. Desaparecer é um verbo de ligação? Não, né? Não tá lá na nossa listinha. E qual é uma ação ou é um estado? É uma ação, elas desaparecem. Então, também eu não tenho um verbo de ligação. Os presos permaneciam incomunicáveis. Qual é o meu verbo? Permaneciam. Se eu tenho o verbo permaneciam, verbo permaneciam é um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. Quem que permanecia? Os presos. Como que esses presos permaneciam? Incomunicáveis. É uma característica dos presos estarem, um estado deles estarem incomunicáveis? Então aqui a possibilidade de ser um predicado nominal é grande. Vamos analisar as outras por via das dúvidas, mas a princípio essa é a nossa resposta. Vamos lá? O povo quer estabilidade econômica. O que o povo quer? Estabilidade econômica. Quer é meu verbo de ação, querer é um verbo de ação. Então, aqui eu também não tenho um predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ação, um verbo significativo. As crianças riram muito. Qual é o meu verbo? Rir. Rir é uma ação. Então, eu também tenho um verbo significativo que não expressa uma condição, uma qualidade. Então, realmente, a única que me sobrou foi a C, que os presos permanecer, verbo de ligação, incomunicáveis, que é um estado, uma característica, uma condição dos presos. Portanto, minha resposta, predicado nominal, os presos permaneciam incomunicáveis. Certo? Vamos dar continuidade. Será que a gente vai... Não, vamos parar por aqui, depois eu faço o verbo de ligação, os outros verbos. Nos vemos daqui a pouco e até!